Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Igreja, nós estamos hoje em mais um culto profético. Nós vamos agora passar por uma parte muito importante, que é o círculo de amigos ou as pessoas que agradaram a Jesus. Então, se é para ser semelhante a Cristo, qual é o tipo de pessoas que agradaram a Cristo? Então vamos ler hoje uma passagem em Mateus 11, se você tem a Bíblia, e vai ser lido a partir do verso 7. Então, durante alguns domingos, nós vamos ministrar aquelas situações em que pessoas agradaram a Cristo. O que então agradava as emoções de Jesus? Então vamos ler esta passagem. Primeiramente em Mateus 11, a partir do verso 7, que fala de João Batista, precursor de Jesus. Então começaremos com esse exemplo. Vamos então ler. E partindo eles, ou os discípulos, começou Jesus a dizer às multidões, ou às pessoas, ou ao grupo de pessoas, a respeito de João: que fostes ver lá do deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver lá? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver lá no deserto? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu mensageiro. Em outras Bíblias, o meu anjo. Nessa Bíblia diz o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não aparecerá ninguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Só até aí. Agora pode assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Igreja, então Jesus, ele teve várias situações que ele deu palavras de elogio ou de grande júbilo em encontrar pessoas ao estar se evangelizando. Então veja bem, mesmo sendo um ser humano caído adâmico, e ele veio para nos salvar, mas sempre ele encontrou pessoas que havia algo de elogiar, algo de falar, algo de tecer bons comentários. E o primeiro que se depara nessa situação foi João Batista, que na realidade era primo lá de Jesus na vida natural. Então a Bíblia declara que Jesus tinha já começado o seu ministério, e então ele faz uma pergunta: que fostes ver lá no deserto? Uma cana agitada? Cana quer dizer um caniço para pescar. Todo mundo sabe o que é uma cana. Uma cana agitada pelo vento, ou o que fostes ver lá no deserto? Então veja bem que Jesus estava já dando informações de João Batista. Que foste ver no deserto? Então, falando de cana agitada no deserto, ou fostes ver um homem ricamente vestido? Então Jesus fazendo as perguntas. Os que trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas o que fostes ver lá? Um profeta? Então Jesus responde: sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Então Jesus declara sobre ele ser um mensageiro que prepararia as veredas, os caminhos para Jesus. E dos que nasceu de mulher, não teve, nem aparecerá, ou apareceu, não apareceu, maior que João Batista. Aquele que é o menor no reino do céu, porém, é maior do que ele. Então Jesus deu essas declarações de João o Batista. A palavra Batista quer dizer do batismo. Batista
aponta para batismo. Então a palavra declara que Jesus faz uma indagação para aquela multidão, aquela turba em outras Bíblias, ou aquela grande número de pessoas que acompanhava Cristo. Então ele dá uma declaração de João, o Batista, o João que fazia o batismo do arrependimento. Então ele fala: o que fosse ver no deserto? Então, a morada de João não era nem casa, nem choupana, nem isso ele tinha, nem palácio, muito menos, mas morava no deserto. Mas ele faz uma pergunta: fosses ver lá uma cana agitada pelo vento? Então essa é uma expressão que se usava muito tempo lá no Velho Testamento. Quando falava cana agitada pelo vento, muitas vezes apontava para a pessoa que mostrava simplesmente aparência na eloquência ou na vestimenta, ou aparência para falar com as pessoas, boa dicção, ou uma boa palavra. Isto é o que se aponta para a cana agitada pelo vento. Ou muitas vezes a palavra que quer agradar as pessoas, também é entendido nesse sentido. Então Jesus fala: quando vocês vão lá no deserto, vocês vão ver palavra boa, palavra agradável, ou palavra que é fácil de entender, mas que foram ver lá? Não, vocês vão lá ver um profeta? Não, ele é maior que profeta. Ele é aquele que veio preparar as veredas para que o Salvador viesse. E aqui na terra não nasceu outro maior do que ele, mas no céu ainda ele é o menor. Então assim Jesus foi falando de João o Batista. E por que Jesus falou isso? Por que João Batista tinha essa característica? E o que tem a ver essa característica com a obra de Deus? Então veja bem que Jesus faz várias perguntas e já dá algumas respostas. E ele então declara algo importante para a igreja também. Por quê? Porque na realidade o João Batista não fez nenhum milagre. Ele não curou, nem expulsou mal de ninguém. Ele não fez maravilha, não pôs a mão sobre ninguém para fazer ressurreição ou cura de qualquer moléstia. Mas ele fez uma obra que foi sobrenatural, que foi a obra do arrependimento, a obra de levar as pessoas a saber que sem arrepender ninguém chegaria ao reino do céu e já viria o Salvador. Então ele pregava o batismo do arrependimento, ou seja, para as pessoas saber que está errado, pecaminoso e precisa de salvação. Isso que João Batista pregava. Então veja bem que ele pregava o arrependimento para preparar as veredas para Jesus. Mas por que Deus fez com que João Batista estava vivendo daquela maneira? No deserto, em outras traduções diz que ele vestia roupa de pele de camelo e nem tinha alimento natural, assim, comum da época, mas ele comia mel silvestre e gafanhoto e vestia de roupa de pele de camelo, não era uma roupa comum naquela época. E também ele nem tinha muito convívio com as pessoas, vivia no deserto. Então veja bem que Jesus pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Vai ouvir eloquência, palavra que agrada o homem, ou pessoas que querem ouvir o que agrada, ou um homem rico, uma pessoa bem vestida, uma pessoa esplendidamente vestida, ou de muita aparência? Não, lá não está isso, lá não é isto. E foram ouvir um profeta? Não, ele é maior que profeta. Por que diz que é maior que profeta? Porque o profeta ele vai profetizar um conforto, uma exortação, uma edificação. Mas Jesus fala que é mais que profeta, um mensageiro do céu, um anjo, que é traduzido. Porque ele falava do arrependimento, ele falava da transformação, de aceitar que o ser humano é um pecador e precisa de um salvador. Então essa era a mensagem de João Batista. Mas diz que do céu, dos menores no céu, ele era menor ainda. Mas aqui na terra não nasceu outro como ele. Então o que tem a ver isto com a igreja hoje? O que tem a ver isto com a nossa vida hoje? Então para os que vão batizar, já são batizados, ou para aqueles que
já são fiéis há muito tempo, sempre nós temos que estar atento que o arrependimento, a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus, sempre você tem que estar atento nessa situação. Sempre a palavra de Deus, ela é um choque ao homem adâmico, é um choque ao ser humano. Sempre é algo que vai entrar em choque com o sistema mundano, o nosso pensamento, ou o que nós queremos ouvir para agradar, mas sempre é um choque. Tanto é que João Batista, ele não era uma cana que o vento tocava, ou seja, ele veio falar do arrependimento. O que é o arrependimento? Que não há salvação a não ser em Cristo Jesus, e que ele pregava o arrependimento e deveriam seguir o Filho de Deus que já viria, e não haveria salvação por lei, por obra, a não ser por um Salvador, por um Filho de Deus, que era o Filho de Deus, Jesus o Salvador. Então a Bíblia declara que o arrependimento é muito ligado a essa situação. Quando você está realmente arrependido, de bom grado você aceita mudar, você aceita reconhecer, não, da forma que eu estou está pecaminoso, está contraditório a Deus, está contrário à verdade. Mas João Batista não impunha nada a ninguém, simplesmente ele pregava e falava das veredas, dos caminhos que Jesus viria, e falava do que agradava ao Pai, e não impunha nada, ele não impunha nenhuma exigência, simplesmente ele falava: arrependa, que é chegado o reino do céu. Mas para a mensagem do arrependimento ser anunciada, então veja que João Batista, ele vivia daquela maneira. Então ele não tinha onde nem morar. Por quê? Porque ele não preocupava com a vida humana como hoje, pessoa ansiosa, fadigada, preocupada com o que vai investir, comer, beber, mas preocupado com a vida eterna. Nós não temos que preocupar com amanhã na terra, mas preocupar se vamos para as moradas eternas. Então por isso que João não tinha nem casa, para mostrar que a nossa preocupação tem que ser: estaremos nas mansões eternas ou só pensando nas coisas da terra? E veja uma cana levada ao vento. Então ele não preocupou em agradar ninguém, ou agradar a mente humana, ou o sistema humano, ou agradar o círculo humano, mas simplesmente anunciava a mensagem do Pai, mas ele não obrigou nada. Então veja que a mensagem de Deus, sempre você tem que pensar: a mensagem de Deus está indo em choque contra os meus princípios, os meus desejos, meus pensamentos, ou aquilo que eu almejo? Então sempre que você fica a ver o choque, você pode ter certeza que Deus está querendo o arrependimento, a mudança, a transformação. E se nós não formos mudados, não há como agradar a Deus. Mas como que ocorre a mudança? Quando você quer mudar. Veja bem, nós falamos muito da metamorfose. A metamorfose é a largata, o mandruvá virar borboleta. Só que a mandruvá, a largata, já é algo ordenado pela criação de Deus. Todo mandruvá tem a tendência de chegar a borboleta, se não morrer no meio do caminho. Mas com certeza vai ter a metamorfose. Mas só que o ser humano, a metamorfose só ocorre não de forma natural, mas na hora que aceitamos que estamos errados. Nós falamos: eu sou um ser asqueroso, sou pior que um verme, eu sou pior que uma largata, eu quero mudança, eu quero virar borboleta. Eu não aceito esse sistema mundano, não aceito estar contrário ao meu Pai, eu não aceito estar contrário ao coração de Deus. Então na hora que nós vamos criando essa aversão à vida humana caída, é que Deus pode nos transformar. Então esse é o princípio do arrependimento. Por isso que Jesus fala de João Batista. O que foi ver lá no deserto? Uma cana trilhada, eloquência, palavra boa, palavra que agrada o homem, palavra que agrada a raça adâmica? Não, ele veio declarar que se não arrepender está condenado. E arrepender é mudança, é sentir dor, é aceitar que está como um verme e precisa de mudança. Só que Deus não quer que fiquemos o resto da vida verme, ele tem a metamorfose.
Segundo Coríntios 3,18, quer nos mudar à semelhança de Cristo. Mas a metamorfose só ocorre se nós vemos que nós estamos asqueroso. Não é porque alguém te cobrou, apontou sua falha ou exigiu algo. Muitos ministérios fazem o legalismo, mas não adianta. Se a pessoa não sentir enjoo de si mesmo, do homem caído, não haverá metamorfose. A metamorfose no mandruvá já é natural, mas em nós, é na hora que nós falamos: Senhor, como estou ruim para o meu semelhante, em casa, na igreja, para com Deus, como ainda estou vivendo um sistema mundano. Senhor, isto é ruim, estou sentindo enjoo disso, eu quero mudar. Então Deus vai nos transformar à semelhança de Cristo. Não é só a aparência externa, mas sim o caráter, a mudança, o arrependimento. Então isto que Jesus falou de João o Batista. E ele então não tinha onde nem morar, porque já apontava para valorizar as coisas eternas, e nem veio agradar o sistema mundano, mas sim a mudança, o que agrada a Deus. Então ele também vestia roupa de pele de camelo e comia um mantimento que era gafanhoto. Então veja bem que há uma indicação muito grande nisso para a nossa vida hoje, de forma profética, que é vestir a pele de camelo. Qual era a vestimenta mais natural daquela época? Então já tinha tecido, já tinha outros tipos de roupa, já tinha outros tipos de vestimenta, mas a pele de camelo é um indicativo de quê? De dependência, de humildade, de não estar ligado às coisas que quer nos agradar o eu, mas sim agradar a Deus, porque o camelo, ele é aquele que leva o alimento, a água de um deserto para outro, porque o camelo, os dromedários, eles têm as corcovas, e ali eles ficam enchendo ali de água, de alimento, para fazer uma jornada longa, e passa pelo deserto, e depende daquela natureza deles. Então é um indicativo de depender de Deus, porque vai passar o deserto, vai passar a situação pesada, vai passar a situação ruim. E geralmente os camelos, os dromedários, eles aprendem, são adestrados a ouvir a voz do dono. Dá uma tempestade de areia, dá uma tempestade de poeira, mas o dono deles fala uma palavra, eles sabem onde está, eles sabem onde ele está. Então é um indicativo de ouvir a voz de Deus, de ser sensível. E atravessar deserto é dependência de Deus. Por isso que ele vestiu aquelas roupas lá de camelo, de dromedário, que aponta para depender de Deus na luta, na dificuldade, no deserto, no sofrimento. E assim é o indicativo dessa profecia. E o alimento dele era comer gafanhoto. Então gafanhoto é indicativo de sinal demoníaco. Sempre nós falamos de guerra espiritual, geralmente principado, potestade, dominador, sempre tem alguns simbolismos na natureza, devido ao que aquele animal faz, ou aquele inseto. E as potestades do ar é chamada locusta, ou gafanhotos, cortador, migrador, cruzador, devorador. E o alimento de João o Batista era gafanhoto. Então o gafanhoto aponta para a destruição, para aquilo que é das potestades do ar. Mas por que João comia isso? Então veja bem que é outra situação. Nós temos que estar sempre atento em não deixar de priorizar sempre a obra de Deus, destruir os gafanhotos, destruir as locustas, que tenta atrapalhar a obra de Deus, de atrapalhar o mover de Deus, de trazer tristeza, destruição, porque os gafanhotos eles atacam e destrói a família, vai empobrecendo, vai dando briga, leva a pessoa para o vício, para o pecado. Os grandes problemas da sociedade hoje são econômicos, porque as pessoas vão para as drogas, roubam, corrompem e aumenta a inflação e falta alimento para as pessoas. Se todas as pessoas tivessem a visão de Deus, não tinha nenhum pobre na terra, ninguém estaria passando fome, não tinha nenhum descamisado na terra, porque a riqueza ela é repartida de forma desigual. Não estamos pregando comunismo, mas estamos pregando repartir o pão na mensagem de Cristo, porque comunismo é ser comum, mas sem Deus, ou
um governo central tomar conta das riquezas. Aí é outra opressão demoníaca. Mas das pessoas, um ajudar o outro, semelhança. Aí não teria crime, droga, não teria desigualdade, não teria maldade. Então aquela visão de João comer gafanhoto é essa declaração do cristão que arrepende. Ele passa a semear na igreja, nas pessoas, ajudar o semelhante, doar-se, não para querer galardão, mas para falar da mensagem de Cristo. Então, a mensagem de Jesus, ela já estava ali intrínseca no ministério de João Batista: mudança, dependência de Deus e o amor, o amor ao próximo, e comer também mel. Mel é a delícia da palavra. Nossa alegria tem que ser a palavra de Deus, o servir a Deus, o profetizar a palavra, o crer na palavra. E assim Jesus então dá a declaração do que era João Batista. Por isso que foi elogiado, agradável a Cristo. Então sempre que Deus olha para nós, Ele quer olhar para nós e ver: esse meu filho, ele não está aceitando a vida natural adâmica, ele está sentindo enjoo de como ele está, ele quer mudança mesmo. Então não é uma cana mais levada ao vento, você quer mudança, transformação, dependência de Deus, e não aceitar o gafanhoto causar a desigualdade, a destruição, a má repartição da riqueza, porque todo crime, todo vício, toda opressão e guerra, tudo deriva de dinheiro. É os mal do ser humano, o amor ao dinheiro, causa a raiz de todos os mal. Não está escrito lá em Timóteo? A raiz de todo mal é o quê? O amor do dinheiro. Então veja que João Batista está comendo gafanhoto, estava destruindo essa situação. E quando isso acaba, então Deus tem uma obra muito grande. Então é necessário que nós falamos: ó Deus, não deixa eu ter esse amor do dinheiro, Senhor, mas eu quero ganhar, ter o bom e do melhor, mas não amando isso, mas semeando, ajudando, evangelizando e assim por diante. E Deus há de honrar. E o mel é a delícia da palavra, a alegria, a delícia, a doçura do mel. E aquele mel silvestre era algo de boa qualidade. Então assim era a vida de João o Batista. Batista quer dizer do batismo. Então Deus se agradou dele, e Jesus olhou para a vida dele e deu essa característica dele. Então para nós é a mesma coisa. Deus quer olhar para nós e ver algo que agrada a ele. Então o que agrada a Deus são essas características, são essa situação. Estamos abominando o homem adâmico ou estamos mantendo ele vivo ainda? Quanto mais sentimos enjoo do homem caído, então mais agradamos a Deus. Quanto mais dependemos de Deus, quanto mais não temos amor desse mundo, desse sistema. Mas Jesus falou para não tirarmos do mundo, mas para ser luz e sal nessa terra, testemunha do poder de Deus. Quanto mais temos alegria na palavra, e como comer doçura, o mel, quanto mais amamos a palavra, mais agradamos a Deus. Mas hoje as pessoas gastam horas e horas, Facebook, internet, e-mails, e agora tanto tipo de aparelho eletrônico que vai surgindo, e as pessoas ficam ligadas a isso. A alegria de muitos é essa, e não mais a palavra. Então aí vai entrando em discrepância. Mas a igreja que torna gloriosa, ela sempre vai ser agradável a Deus. Mas em nenhum momento João Batista obrigou ninguém a obedecer, a arrepender ou a servir a Deus. Não, ele anunciou a palavra. Por quê? Porque temos o livre-arbítrio, a livre escolha de acatar a palavra. Mas todos nós temos que entender: o mandruvá, para virar borboleta, já está lá nos genes daquele mandruvá, que ele vai virar borboleta. Agora em nós não está declarando que vamos ser mudados à semelhança de Cristo de forma automática. Só vai ser mudado após o arrependimento, sentir dor e falar: Senhor, que nojo que eu tenho de mim mesmo, desse homem caído. Senhor, eu quero mudança, transformação. Aí o Espírito de Deus vai transformando a todos nós à semelhança de Cristo, ou seja, a vitória, a bênção, a riqueza, aquilo que agrada a Deus. Não pense que Deus quer ver todo mundo pobre, escamizado e derrotado. Não. Aquele indício de João Batista era
prefigurado, era ato profético. A questão da riqueza natural ou bens da vida é simplesmente uma questão de posição, é uma questão de não valorização. Pode ter, mas nem valoriza. Nós temos que valorizar as coisas eternas. Mas aqui na terra pode ter, mas não como objetivo, mas como acréscimo, como bens para dar testemunho, simplesmente isso, mas não como objetivo de vida. Tanto é que João nem casa tinha, estava no deserto, visão da eternidade, e roupa de camelo, e comia mel silvestre, e misturado ali com gafanhoto, e ao mesmo tempo uma pessoa que não era nem eloquente na palavra, ou seja, não era algo que agradava às pessoas, não era uma cana levada ao vento, ou seja, não era algo de teatro, algo para agradar o ser humano, mas simplesmente ele anunciava: se não arrepender está condenado, se não arrepender e não seguir o caminho de Jesus que viria, não haveria salvação nenhuma. Era o batismo do arrependimento, mas ele se aplica até hoje, porque agora já temos o Senhor, mas o arrependimento ele tem que estar sempre exprimido em nós. Sempre temos que saber: Senhor, eu estou ainda conformado com a vida, ou ainda sinto enjoo desse homem caído e quero mudança? Então, sempre que você não se conforma consigo mesmo e com esse mundo, a metamorfose vai apressando. O que atrasa a mudança é a falta de enjoo e aversão ao homem caído. Quanto mais fica consciente da situação e fica parado, a metamorfose para. Mas no mundo natural, os genes da largata vai desencadear a metamorfose. Agora o nosso genes é espiritual. Quanto mais tiver ódio ao pecado, mais a metamorfose muda. Então a tentativa dos ministérios é fazer dogmas, estatutos, legalismos, exigências e assim por diante, para tentar fazer com que a pessoa mude, transforme. E não adiantará. Se a própria pessoa não ter o desejo de mudança, aceitar o arrependimento, ele não vai mudar. Então a pessoa pode até falar que crê: aceitei, já creio, mas onde está a mudança? Porque o arrependimento é o início para a metamorfose, para a mudança. E sempre o arrependimento ele tem que ser um sinal para nós. Estou ainda sentindo aversão ao mal? Estou ainda sentindo aversão às minhas práticas? Ou já estou consciente de que já chegou no fim? Não, nós temos que prosseguir o amadurecimento. Hebreus capítulo 6, deixemos os rudimentos e prossigamos a maturidade em Cristo, que vai só se completar quando irmos para a glória de Deus ou Jesus voltar. Mas enquanto estiver aqui na terra, temos que estar sempre alerta à mensagem do Evangelho, que sempre é fundamentada em arrependimento. Então essa é mais uma palavra profética nesta manhã, e vamos então dar agora uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Então fique agora de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos hoje, Pai, numa manhã toda especial que haverá batismo nas águas, e nunca devemos, ó Pai, esquecer da mensagem que preparou as veredas para Jesus. João Batista veio de forma profética na terra, e ele iniciou o seu ministério de batismo do arrependimento. Ele não era uma cana lá no deserto levada ao vento, mas anunciava o arrependimento. Sem mudança, sem agradar a Deus, não vai para o céu nunca. E profeticamente ele vestia a roupa de camelo ou pele de camelo, que representa a dependência de Deus, de estar no deserto seco, árido, mas dependendo de Deus. E comia gafanhoto, que é aversão ao sistema econômico mundano, mas depender do Pai, de doação, porque é os demônios que levam às guerras, à ganância, à soberba materialista, ao crime, ao ódio. A raiz dos males é o amor do dinheiro, Senhor amado. E também ele comia o mel silvestre, que é um apontamento da palavra viva de Deus.
A nossa alegria, nossas delícias tem que ser sempre a verdade do Pai. A palavra viva saindo dos nossos lábios, a palavra viva saindo da nossa boca. Ó Deus amado, ó Deus querido, que a palavra seja clara para todos nós, que não venhamos nos acomodar nem um dia, que não venhamos nos abater nem um dia, que não venhamos, ó Pai, jamais parar de orar, de buscar, de clamar a Tua misericórdia. Tenha compaixão de todos nós, ó Deus. Nos ajuda a fazer a Tua vontade, a fazer a Tua obra, a fazer o que Tu manda. Nos ajuda, Pai, a fazer o que Tu ordena, Senhor amado, porque nos aguarda a eternidade, onde não haverá mais dor, nem lágrima, nem doença, nem sofrimento, mais vida abundante. E aqui na terra é o período da mudança, da transformação. Mesmo que tenhamos algo para usufruir na terra, mas aqui na terra é como um vapor, uma erva que nasce e seca. Devemos sempre olhar para a eternidade em Cristo. Ó meu Deus, opera nesta manhã profética, abençoa todos que vieram, ó Pai, para nunca perder o foco da palavra. Enquanto ficarmos parados, enquanto ficarmos estagnados, a metamorfose para. Mas se todo dia queremos a mudança, o Espírito de Deus vai nos transformando dia a dia a semelhança, a imagem do Senhor. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Pai amado, aviva o Teu povo, aviva a Tua obra, aviva a Tua amada e eleita e querida igreja. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Vem operar, Pai, grandissimamente nesta manhã profética, Pai, e abençoe a noite, onde também vai completar a campanha, os sonhos de Deus virando realidade para todos nós. Pai amado, e nos ajuda a ir adiante, Pai, Te servindo com amor, com alegria. Nos ajuda, Pai, a Te servir de todo o coração. Confirma vitória abundante. Nos ajuda a prosseguir em transformação, prosseguindo em maturidade em Cristo. Não deixe ficarmos estagnados, não deixe viver esse sistema mundano. Que a nossa alegria seja sempre a Tua palavra. Ó Deus amado, ó Deus maravilhoso, opere ricamente nesta manhã profética. Aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, a este santo ministério. Opere ricamente nesta manhã, como a noite também, onde completará esta campanha também, sonhos de Deus virando realidade para todos nós. Confirma tão grande avivamento sobre todos os presentes, vida abundante, vitória abundante para o Teu povo, prosperidade para toda a Tua igreja. Senhor, que ninguém desista da palavra. Senhor amado, o DNA, a genética do cristão é no momento que há disposição de crer e de aceitar a palavra, aí desencadeia a mudança. Senhor amado, mas ficarmos parados, se ficarmos, ó Pai, sem aceitar a palavra, se não decreto nela, aí não há mudança, não há genuíno arrependimento. Tenha misericórdia, Pai, que a igreja venha se aperfeiçoar dia após dia, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus.